A gente agora vai para o parágrafo 74. Vocês percebem que o Lacan está saindo da questão da palavra vazia para entrar na questão da palavra plena. Por quê? Porque agora já depois que eles planou bastante a questão da fala vazia, ele vai levar a sério como é que é a importância da palavra plena. E da onde que você tem que se descolar para poder chegar na palavra plena. Antes, ele inclusive chega a falar do absurdo do desconhecimento do alemão, pelo conhecimento de um alemão vulgar, os erros de tradução. Eu estive afastada agora mesmo, fazendo um trabalho institucional. Por quê? Porque ele adivinha de uma série de erros de uso de uma língua que é complexa, que por acaso tem um certo domínio, e aí eu pude fazer um ajuste. Mas era um trabalho complexo. A gente tem que ter cuidado com a questão de traduzir. Por exemplo, o livro que eu escrevi, por ele ser uma obra que imita o canto de Aedo, uma vez quando um senhor até muito poderoso me ofereceu, ele tinha até uma editora boa para editar, que eu editasse em francês o meu livro, eu disse não. Por quê? Porque vai me dar muito trabalho para acompanhar essa tradução por causa do efeito do canto. Eu preciso que mantenha o efeito do canto. No meu livro, a parte de notas é uma parte de notas como você tem no Brian Greene ou no Piketty ou qualquer pessoa. Mas ele é um livro que ele é corrido e ele faz o efeito de canto, como, por exemplo, se você estivesse também lendo os Salmos de Davi. Eles são cantados, na verdade, se você lê em hebraico. Se lê em português, é aquela coisa meio atrapalhada. Então, o hebraico é uma língua riquíssima, lindíssima. Nós temos uma língua leve, bonita, o que me permitiu fazer isso. É como também, se eu estiver lendo a Ilíada no grego, aquele rock que eles vão fazendo, do efeito da água, do mar, do não sei o quê, se você estiver lendo em português, você vai perder, entendeu? Essas pessoas que, por exemplo, o Joyce, meu bem, ou você é fluente em inglês e em francês para fazer a travessia, que como conforme o Lacan mostrou, o Joyce fazia, quer dizer, ele escrevia aqui em inglês, você lia do outro lado em francês, você fica dizendo bobagens. Por exemplo, o Lacan deixa bem claro, Joyce não é afeito ao direito de se tratar em análise. Por quê? Porque Joyce é perverso, e ele diz, Joyce le pervers. Ele tem sim a direção do pai, só que o pai dele era um homem da sarjeta. Então o que o Joyce faz? Pipta. Ele pipta o tempo inteiro, ele vai usando o tempo, entendeu? E botando você ali. E ao mesmo tempo tem uma coisa entre a religiosidade e a pornografia atravessando ali. E aí as pessoas acham que ele é psicótico. E botam que ele é psicótico. Mas Lacan não disse que ele era psicótico em nenhum momento da conferência. O Lacan está justamente falando dos erros dos jornalistas, quer dizer, das atrapalhadas, das pessoas que se atrapalham, e ao mesmo tempo ele está falando da perversão do Joyce. E ele fala então na perversion, que é a direção do pai. O pai do Joyce era perverso, por sua vez, né? Mas as pessoas consideram que é. Então, mas escuta, se você tem fluência no francês e no inglês para você ler daqui ou para cá, você lê Ulisses, e aí você de fato, o Finnegan's Wake, que aí você de fato está lendo, e você vai ler o som em francês, tudo bem, senão é uma invenção. Aí porque um fulano muito importante entendeu que era psicose, e aí passou o homem a ser psicótico. Então vai trabalhar um pouco com os esquizofrênicos, com os psicóticos, para ver. Ele era perverso, né? Então, o que o Lacan... A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas de tradução. Uma vez eu estava apresentando meu trabalho, o tal que eu já falei. É o Paradoxo do Passe, na Bahia, no Congresso da Bahia. O trabalho foi publicado nos anais do Congresso, mas a defesa do trabalho, esta toda, foi feita por lógica, né?
mostrando como é que uma presença de ausência virava uma falta, por sua vez virando uma falta, acabava virando um e esse um virava um operador que fazia tudo, quer dizer, toda essa defesa matemática, lógica, o que aconteceu? Ela não foi publicada, mas na ocasião, quando eu estava saindo do Congresso, uma senhora que hoje eu sei quem é, mas na época eu não conhecia, uma moça que chamava Angelina Arari, me procurou, falou, olha, lá em Paris a gente está fazendo um estudo sobre o passe, você se incomoda da gente levar o seu trabalho e traduzir, mas ele vai anônimo, porque nos princípios daquela revista Silicet, quer dizer, era uma produção do campo freudiano, eu só pude escrever aquele trabalho porque naquela época estava se discutindo a questão do passe, se ele era um impasse, se ele era um paradoxo, se ele tinha vários paradoxos, quantos paradoxos ele tinha, até que eu consegui. Eu tinha a ajuda de um professor muito bom, que era do IMPA na época, e aí eu consegui destrinchar e inclusive o trabalho foi todo escrito matematicamente antes de eu poder me garantir para publicar. Então, aí sim, eu autorizei que levasse, por quê? Porque ela era brasileira, o grupo que estava com ela era brasileiro, então eles saberiam o que eu estava dizendo e ela tinha assistido a defesa matemática que ela pôde copiar com o lápis, a caneta dela lá num papelzinho. Mas agora, traduzir o seu trabalho, é preciso que a pessoa domine a sua língua. E o português, por exemplo, é uma língua muito rica. Então, até para passar para Portugal, porque o meu livro ia ser vendido em Portugal, tem um defeito, uma palavra que eu fui descobrir depois, paciência, entendeu? Que ela em português de Portugal, ela nega, e eu estava afirmando. Então, quer dizer, a gente tem que ter cuidado nessa tradução. Então, essa palavra, quando chegou em Portugal, seguramente estão lendo errado. Então, muito cuidado com todas as palavras, tá? E Lacan está marcando isso aqui, porque a palavra vazia é um blá 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 que não faz o menor sentido e não tem utilidade nenhuma para a clínica. Mas a palavra plena, com a qual a gente vai precisar trabalhar dentro da sessão, é essa que faz a gente fazer alguma coisa, é por ali que a gente vai, é preciso ter todo cuidado com a palavra. Como da mesma maneira é preciso saber fazer o diagnóstico. Então, daí a importância do Freud ter se afastado desse Goethe ligado às ciências naturais, ou dos mitos dos sonhos, da interpretação dos sonhos, achando que se sonhou com cobra é isso, se sonhou com aranha é aquilo, se não é assim, não é? Então, é exatamente isso que nós vamos ver agora nesse parágrafo 74. Então, eu estou fazendo essa abertura que é para situar vocês da importância da palavra em todos os sentidos e da importância do domínio de uma língua. O fulano sabe muito, sei lá, qualquer autor aí, Shakespeare, ótimo. Você sabe mesmo aquele inglês arcaico? Você fez uma formação de um teacher's training, qualquer coisa desse gênero, de fato, para você dominar aquelas palavras todas. Ou o português arcaico, você sabe mesmo esse português arcaico? Quer dizer, a gente tem que ter cuidado. Vocês viram que eu passei por um negócio aí que eu não sei se é francês arcaico. Me parece que sim, mas aí eu não tenho essa formação. Eu tenho do português e do inglês, mas não tenho do... Então a gente tem que ter cuidado. Foi mal traduzido pela IPA, era intencional? Não, eles eram ignorantes em termos do inglês, do alemão culto, que o Nietzsche escreve, que Freud escreve. Então, pode ter tido má intenção? Pode, mas pode ter tido ignorância também. Mas como a gente tem, felizmente, as obras completas, é só ir olhando de uma língua para outra, ué. Se vira. Entendeu? Quando chegar aqui, tá tripe ou tá instinto? Não, olha, acabou, simplifica. Não é? E é assim que Lacan fez, não é? Então a gente também pode fazer. Não é? Então é isso aí, tá bom, gente?